Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje é dia 27 de abril de 2023, falaremos sobre, a gente vai comentar um pouco sobre perspectivas, aqui embasando no Spotify, seus resultados, e também na estratégia da Shein no Brasil. E também vamos comentar sobre alguns desafios e problemas enfrentados nas empresas com os resultados da 3M, a Atari e a Raspa do Tacho. Também vamos falar sobre a recuperação judicial ou, né, a proteção aos credores da Bed Bath Beyond. E, por fim, a declaração do CEO da URB, falando um pouco sobre gestão de crise também. E para me acompanhar nesse episódio, estou com o meu caríssimo colega, instrutor de estratégia e negociação da BTC, Yuri Salomone. Yuri, muito bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando o podcast de hoje. Ele é repleto de boas notícias. Eu adoro falar sobre varejo e gestão de crise. E hoje o Habib me presenteou com duas notícias dessa. Vou explanar bastante sobre esses modelos por aqui. Obrigado, Habib. Bora lá, que tem bastante comentário. Pois é, a gente tem bastante coisa para falar hoje, mas eu já começo falando que as inscrições para o General Business Program, nosso curso de negócios, voltados para você que está entrando no mercado de trabalho, está buscando entrar ou alavancar sua carreira numa consultoria estratégica, mercado financeiro, numa startup de relevância, né, ou numa grande empresa, você pode se desenvolver junto com a gente através do GBP, o General Business Program. As inscrições estão abertas com um desconto especialíssimo de inscrições antecipadas para as turmas do segundo semestre. E para você que é líder, tem experiência de mercado, quer desenvolver ferramentas para tomada de decisão mais madura dentro da sua área ou da sua empresa, o Strategy and Finance também está com inscrições abertas para a turma do segundo semestre. Dá uma olhada no site, o link está aqui na descrição para você poder se desenvolver junto com a gente através de muito caso real, muita história que a gente conta dentro da sala de aula, contextualiza e muita simulação, modelos, é mão na massa, o negócio é prático de verdade. E, bom, eu tô aqui com a minha camiseta da Insider Store, viu, Yuri? Eu imagino que você tá com a sua por baixo da sua camisa aí. E é o seguinte, né? Esse negócio é muito prático. Por quê? Porque eventualmente eu tenho que viajar e aí eu posso me dar o luxo de usar a camiseta mais de uma vez, porque ela tem uma tecnologia anti-odor bem interessante. Então, se eu não for, né, jogar uma partida de badminton, brincadeira, eu não jogo badminton, mas se eu não for jogar um futebol, um tênis ou um beach tênis, né, não tem problema, dá para usar de novo a camiseta, viu? A Tech T-shirt, ela segura bem, e aí tem as voltadas para esporte. E o tecido não desbota, eu já lavei diversas vezes e continua com aquela corzinha desde quando a camiseta foi adquirida, hein, pessoal? Fora a questão sustentável dela usar muito menos água do que uma camiseta de algodão. Beleza? Então é o seguinte, para você que quer experimentar uma tecnologia nova de camiseta, de undershirt, underwear, né? Então as roupas íntimas, seja masculino, seja feminino, e as roupas de frio, tá? Você pode testar a Insider Store sem medo de ser feliz, viu? E a gente tem um descontão para você que ouve o podcast, 12% na loja da Insider Store usando o cupom BTC12, ok? Então dá uma olhada lá, o link também está na descrição. Oi, Yuri, vamos lá, vamos começar. Eu vou pegar a primeira notícia aqui do Valor Econômico. O título é o seguinte: Spotify registra prejuízo líquido de 225 milhões de euros no primeiro TRI e aumenta receitas em 14%. Então vamos lá, vou comentar um pouco essa notícia, porque eu costumo fazer análise do Spotify, eu vejo os resultados trimestralmente, eu já tive ações do Spotify, faz tempo que eu vendi, não brinco mais nessas coisas, porém, né, na última análise que eu fiz, e que a gente aqui no Journal realizamos aqui do Spotify, eu trouxe os resultados dos primeiros 9 meses de 2022 e eu comentei sobre a falta de foco estratégico da empresa, né? O CEO, o Daniel Ek, ele disse a seguinte frase na coletiva: provavelmente eu me empolguei um pouco e investi demais. E aí estava falando um pouco sobre a expectativa de crescimento acelerado numa indústria que já estava chegando em um crescimento mais estável. E aí a gente tem essa notícia e um ponto positivo da empresa já ter isso em mente, de que o crescimento
é estável e não mais acelerado. Nos resultados do primeiro TRI de 23, a empresa teve um aumento de receita de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a pouco mais de 3 bilhões de euros de receita. Bom, para mim sim, né? Mas para quem espera uma empresa que vai crescer de forma exponencial eternamente, é uma decepção. O que foi bom? A empresa ela reviu suas expectativas. Ela mostrou, de agora em diante, ela deve ter um crescimento normal, como uma empresa madura. E é o que está acontecendo, justamente o que a gente antecipou aqui nos episódios anteriores. Ela vai deixar alguns especuladores bastante decepcionados. Afinal, a ação que já teve um valor de mais de US$ 350 na New York Stock Exchange, agora ela negocia a 138, algo muito mais razoável e eu diria até um pouco esticado, né? Dado que isso dá um market cap de mais ou menos 26 bi de dólares para uma empresa que não faturou nem 12 bi de euros no ano passado, isso com prejuízo operacional, né? Então, alguns cuidados aqui. Mas levando em consideração a realidade, até que as expectativas são boas. Os usuários mensais, né, ativos, eles chegaram a 515 milhões total, sendo que a meta era 500, que era uma meta clara, razoável. Os usuários premium, que pagam a assinatura de fato, totalizaram 210 milhões, contra a meta de 207. Então, passou a meta, excelente. Nos aspectos financeiros, a receita ficou um pouquinho abaixo da meta, que era de 3,1 bi de euros. Mas a margem bruta superou a meta em 0,3 pontos percentuais. A meta era 25,2% e o resultado foi de 24,9%. Agora vamos às metas do segundo trimestre. 530 milhões de usuários mensais ativos, dá um aumento de 3% em relação à base atual. A receita vai subir 3% e a margem 0,3 pontos percentuais. Eu gostei muito. Metas realistas, pé no chão, para não enganar investidores, como deveria ser com toda a empresa. Vamos só dar um resuminho dos resultados do primeiro TRI, então, de 2023. A receita foi de 3,04 bi, né, um aumento de 14%. A receita do modelo Premium, que é o modelo de assinatura, foi de 2,7 bi, que aumentou 14%. E a receita de ad-supported, aquela parte que o usuário não paga, mas existe o anúncio para ele e tem a receita de publicidade, aumentou 16,7% para 329 milhões de euros. Isso gerou um lucro bruto de 766, que gera aquela margem de pouco mais de 25%, e teve prejuízo operacional, 156 milhões de euros de prejuízo persistente. Teve também no ano anterior, contra um lucro lá em 2020. Né? Isso quer dizer que está tudo ruim? Não necessariamente. Tá? A empresa ela teve um free cash flow positivo. Né? O que é o free cash flow? A gente está falando da geração de caixa, aqui excluindo efeitos de investimento. A gente fala sobre o free cash flow, como calcular, através de vários exemplos, nos cursos da BTC. Então, se quiser mais detalhes técnicos e modelos para trabalhar, vai lá no curso. Tá? Mas aqui, só para resumir, então, free cash flow de 57 milhões de euros contra 22 no ano anterior. Mostra que é uma empresa que gera caixa, mas definitivamente não justifica um valuation de 26 bi, pelo menos não através da geração de caixa e da expectativa de geração de caixa futura. É um modelo interessante de valuation para empresas maduras, que é o caso do Spotify. Para investidores, como diriam todos os personagens de Game of Thrones, The Winter's Coming. Bom, vamos para a próxima notícia, Yuri. É o seguinte, agora eu vou contar contigo aqui para falar sobre algo que bombou aí essa semana. Brasil Journal. Shein passará a fabricar suas roupas no Brasil. Pois é, teve um falatório aí em relação ao governo federal e a questão dos impostos. E aí a Shein respondeu. Yuri, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação toda. Beleza, Habib, vamos lá. Bom, primeiro, e só para a gente ter uma ideia de números,
Hoje, 70% do que a Shein vende no Brasil vem da China. E 30% são de parceiros locais aqui do Brasil, o famoso marketplace. O Marcelo Clauri, que é o chairman da Shein na América Latina, que comentou sobre isso. Eles pretendem, até 2026, inverter para 20% importação da China e 80% ser fabricado no Brasil. Para isso, eles planejam fechar parcerias com 2.000 fabricantes brasileiros e gerar cerca de 100 mil empregos ao longo dos próximos 3 anos. Beleza? Responderam aqui, deram o target do que eles pretendem, mas eles anunciaram que vão investir 150 milhões de dólares para quatro ações aqui. Primeiro, adaptar as fábricas do Brasil ao modelo de produção da Shein da China. Investir em tecnologia. Aqui está um ponto crucial. Investir em equipamentos. E quarto, treinamento de colaboradores locais. Beleza? Vou investir 150 milhões. É um dinheiro de dólares, né? É um dinheiro interessante para essa ação. Hoje o modelo deles na China conta aí com dezenas de milhares de fábricas aliadas. Então é um modelo asset light, né? Eu não tenho o ativo ali, eu uso o ativo do terceiro. Legal. Isso tudo se deu depois da crise sobre cobrança de impostos sobre a importação da Shein para o Brasil, para compras menores de 50 dólares. E quem requereu isso foram fabricantes locais brasileiros, principalmente da moda. O CEO da Renner veio a público, né, dizer sobre isso, que ele quer nada mais, nada menos do que a isonomia. Eu quero que a Shein pague o imposto que a gente paga, porque eles não serem tributados. Enfim, isso é uma lacuna da lei, é uma oportunidade da lei que a Shein usa disso para se beneficiar. Não é crime. Ela se beneficia de uma não definição correta da lei. Enquanto a lei não mudar, não mudarão as regras. E a isonomia se dá. Se a Renner quiser produzir lá na China e trazer para o Brasil, e, enfim, se isentar desse imposto, também pode. Mas vai ter dificuldade, claramente, né? Bom, o Claudio, ele afirmou que ao fabricar no Brasil, ele vai reduzir os custos com a logística, porque, claro, né, sair da China, vir de navio ou de avião para o Brasil, não deve ser barato, principalmente a gente pensar nos custos do petróleo, né, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia. Bom, eles se tornarão, de acordo com o Claudio, tão competitivos quanto eles são hoje. Bom, aqui, dentre as ações todas citadas pelo Chairman, a que me chamou a atenção, Habib, é uma que eles dizem que usam o conceito de on-demand, que basicamente eles produzem o que vendem. Então, primeiro eles vendem e depois eles produzem muito rapidamente e entregam para o cliente. A empresa, com isso, ela reduz o capital investido em estoque. Eu não produzo para deixar parado, anunciar num site ou numa loja física, deixar ali exposto para o cliente chegar e escolher o produto. Todo esse tempo que o produto fica entre produção e venda é um capital, vamos dizer, parado, um custo de oportunidade de capital. A Shein, ela vende no e-commerce e produz depois, então ela só gasta o dinheiro depois que ela recebe. Tem uma questão do ciclo de conversão de caixa invertido, e parte dessa produção é também calculada sobre uma análise de dados que prevê a venda. Então eu sei o que você, Habib, vai comprar a semana que vem, os shorts que você vai comprar, ou que a gente brinca, né, no varejo, a brusinha que você vai comprar a semana que vem, eu sei. A Shein faz uma análise de dados e previsibilidade muito inteligente. Onde eu quero chegar com isso daqui? Pegar as 3 principais concorrentes aí do varejo de moda, Riachuelo, Renner e C&A. Por que elas ainda não fazem isso com excelência? Você chegar numa loja dessas 3 que eu acabei de citar e ver uma ruptura de camiseta, uma ruptura de blusas, é muito perigoso, e isso acontece com frequência. No varejo brasileiro, ele não usufrui dos dados como deveria. Se a Shein vir ao Brasil, produzir no Brasil, pagar os impostos por aqui e tiver o diferencial competitivo de analisar a demanda futura,
É óbvio que isso parece simples, né? Dizendo aqui, contando para vocês. Não é trivial. Mas se a Shein, com essa análise de prevenção, a Shein, com essa análise de antecipação de demanda, tiver sucesso, ela pode engolir o mercado brasileiro. O que acontece hoje é que é mais barato importar uma blusa da China, com todos os custos da logística, do que produzir no Brasil. Talvez tenhamos oportunidades que a Shein vai catalisar para que os grandes concorrentes do Brasil possam e ajam com certa inteligência, que usufrua dos dados. E, Habib, por último, eles pensam que no Brasil, fabricar no Brasil vai ajudar eles, inclusive, a distribuir esse produto na América Latina, porque todo produto vendido na América Latina, 70% vem da China. Então, podem otimizar se tiverem sucesso no Brasil ao ajudar essas fábricas. Mas só para completar aqui também, no final, a gente tem hoje no Agreste Pernambucano, a cidade de Caruaru, por exemplo, ou Toritama, que é um produtor de jeans, principalmente, tem um pouco de maquinário lá na questão do tingimento, da tinturaria, mas de verdade é um processo, para quem conhece, absolutamente artesanal. Se a Shein vir com maquinário moderno, se a Shein vir investir em treinamento de pessoas para operar esse maquinário, eu não sei se atinge aí 100 mil empregos, mas com certeza vai atingir uma redução de custos que no Brasil a gente ainda não tem. Pois é, Yuri, eu ainda provoco, né, com a seguinte questão. Você comentou sobre a estratégia, a possível estratégia que possivelmente vai ser implementada de alto investimento da Shein e da China no Brasil na tecnologia do varejo aqui. Aí eu pergunto para você, será que não era melhor os concorrentes que você comentou terem ficado quietos e deixado a Shein trazer os produtos aqui para o Brasil do que cutucar a onça com a vara curta e eles trazerem tecnologia para cá? Habib, eu, assim, sem nenhuma análise de dados, eu acredito que sim. Eu não olhei os dados de todas as empresas para poder comentar isso, mas tudo que os chineses vieram para o Brasil, investiram dinheiro, fizeram com primazia. Então, pensando na engenharia civil, que é onde eu tenho um pouco de controle, o maquinário que eles trouxeram para tecnologia de engenharia no Brasil tem dado bons resultados. Eles dominaram as grandes construtoras no Brasil, otimizaram os processos produtivos. Se fizerem isso com a moda, com a roupa, né, com o nosso vestuário, eles têm grandes chances de sucesso. Pois é, eu penso em duas indústrias que eu conheço e que a China realizou esse tipo de investimento aqui no Brasil e está realizando e vai dificultar muito a vida de empreendedores brasileiros, né? Então, investimento na China também traz emprego para cá, né? Desenvolve, mas a matriz, a tomada de decisão é lá. Eu estou falando aqui da indústria automotiva e em toda a sua cadeia de valor, não só nas montadoras, e na indústria de energia, tá? Aqui falando principalmente de energia solar. Então, pessoal, realmente, se tiver esse investimento aqui no Brasil na indústria do varejo, é possível, né? A gente tem que fazer uma análise, né? Colher mais dados, mas é possível e esperançoso, de certa forma, esperar empregos de alto desenvolvimento, né, de alta qualidade dentro da indústria, com bastante tecnologia e um amassamento do market share dos concorrentes atuais. Vamos ver como que esse negócio vai se dar, né, Yuri? Boa, gostei. Vamos lá, vamos para a próxima. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre desafios e problemas que as empresas passam, algumas delas, né? E eu vou começar falando de uma notícia do Valor aqui, e o título é 3M anuncia corte de 6 mil empregos no mundo após queda de 25% no lucro do primeiro trimestre. Semana passada, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu comecei a trabalhar junto com uma consultoria estratégica, um treinamento bem legal que engloba a gestão de conflitos, feedbacks, conversas difíceis, enfim, alguns temas que a gente desenvolve aqui na BTC junto a clientes corporativos. Se você tem interesse em trazer isso para sua empresa, manda uma mensagem para a gente, enfim, deixa um comentário e a gente bate um papo. Bom, lá no kickoff do programa, eu fiz uma brincadeira falando que a gente não usaria cartolina, post-it, que o negócio era sério e mão na massa.
E agora a dona do Post-it anunciou que vai demitir 6 mil funcionários. Eu estou me sentindo muito mal com isso. Pessoal, por favor, Post-it é muito legal, usem, ok? Bom, vamos lá, voltando para a notícia. A provável recessão global e o aumento das taxas de juros têm as consequências que a gente já observa há décadas e nem as maiores empresas estão imunes. A 3M, gigante de tecnologia em bens de consumo, anunciou essa reestruturação após a divulgação de resultados. O lucro líquido do primeiro trimestre foi de 976 milhões de dólares, alto, porém 25% menor do que no primeiro TRI de 22. A receita caiu 9%, totalizando cerca de 8 bilhões de dólares. Né? Então, uma empresa muito grande, né, com essa receita no primeiro trimestre. A empresa espera, com a reestruturação, economizar algo entre 700 e 900 milhões de dólares. Isso deve ser feito enxugando o centro corporativo, simplificando, desculpa, a cadeia de valor e reduzindo a quantidade de caciques na empresa. Eles não colocam isso na notícia, mas foi o que eu entendi e é o que me soa bastante plausível. Né? Algumas empresas de grande porte muitas vezes acumulam cargos de liderança que se fazem desnecessários, principalmente em momentos de queda de mercado. A empresa, eu vi no site lá algo bem interessante, né? Ela se orgulha bastante de ter 64 anos consecutivos de crescimento na distribuição de dividendos e 100 anos de pagamento de dividendos sem interrupção. Eu espero que continue. Vai ser um desafio, o mercado não está próspero, mas o fato de ter queda não quer dizer que vai diminuir ou vai cessar a distribuição de dividendos, mas talvez esses 64 anos, em alguma hora, cessem, viu, pessoal? Vamos acompanhar. Eu vou compartilhar com vocês alguns números da empresa no primeiro trimestre. Então, a receita foi de 8 bi de dólares e eles separam os resultados em 4 unidades de negócio. A primeira é a Safety and Industrial, que trabalha a parte de EPIs, né, equipamentos de produção individual, adesivos e abrasivos industriais, produtos elétricos, de construção. Essa parte representa quase 35% da receita e teve uma queda de mais ou menos 9%, assim como o resultado completo. Transportation and Electronics, né, transporte e eletrônicos, trabalha a parte de filmes finos, equipamentos de montagem, eletrônica, embalagens, fitas adesivas, com utilização industrial. Representa mais ou menos 25% da receita e caiu 12,5%. Healthcare, que trata de produtos para pele, soluções ortodônticas, sistema de purificação, também representa mais ou menos 25% da receita e caiu 5,5%, né? Foi a que menos caiu. E consumer, que é tudo que a gente compra para o dia a dia de carro, casa, trabalho, saúde, incluindo os post-its, caiu cerca de 9% também e representa 14,8% da receita. É a menor divisão da 3M, aquela que está no nosso dia a dia. E se a gente pega o lucro operacional, que foi de 1,2 bi, a divisão que mais caiu foi de transportes eletrônicos. O lucro operacional dessa divisão sozinho caiu quase 37%. Mas a parte de healthcare caiu 20% quase e consumer 18,3%. E a unidade que mais conseguiu segurar foi a parte de segurança industrial, caindo um pouquinho mais de 4%. E aí gerou o resultado final, 976 milhões de dólares de lucro líquido lá no bottom line. E nem tudo são pesadelos, né, pessoal? O caixa operacional gerado superou o do primeiro TRI de 2022, chegando a quase 1,3 bi de dólares. Então, uma boa notícia no meio de bastante turbulência numa empresa que desenvolve muita tecnologia, bastante consolidada, mas que passa por alguma dificuldade, mesmo ainda com resultados positivos. Vamos para a próxima, Yuri? É o seguinte, essa daqui eu peguei do Neofeed e eu vou te falar, ó, isso aqui não foi do meu tempo, eu sou um pouco mais recente do que isso. A Atari apela para a nostalgia na tentativa de sobreviver e mudar de fase. Yuri, você também não é da época do Atari, né? Não sou não, Habib. Eu não sou da época da Atari, não. Eu já sou do PlayStation. Bom, vamos lá. Nostalgia para não ficar para trás aqui, né? Para passar de tela, como a gente brinca aí nos games. Bom, hoje tem
hoje o Atari tem duas grandes, ou melhor, gigantes concorrentes. A gente só vê em que meio que meio que ela está. A Sony e a Microsoft. Também tem a Nintendo ali de raspinha, só para dizer que não tem um terceiro. Bom, na semana passada, o Atari investiu mais uma vez em jogos de computador e videogame lançados em décadas passadas, com o objetivo de distribuí-los digitalmente. Bom, eles estão acreditando num produto do passado, distribuído com tecnologia digitalmente, para ver se salva. Parte dessas aquisições foi feita por meio de ações da própria Atari. Bom, não pagaram com caixa, então aumentaram ali o portfólio de produtos. Mas, enfim, o Atari aqui, ela está numa situação delicada. Recuou 6 milhões de euros, chegou aí a cerca de 4,3 milhões de euros no primeiro semestre fiscal, que encerrou em setembro de 22. Bom, a empresa já passou de mãos algumas vezes, então o controle passou de mão em mão, a empresa também aqui, o controle do videogame e da empresa. Ela foi fundada em 72, em 2001 passou a ser controlada pela Infogames e mais tarde adotou o nome de Atari para todos os negócios. Em dezembro de 2020 também mudou de dono de novo. Mas o ponto principal aqui, Habib, é o seguinte: uma empresa que faturava 10,3 milhões de euros num semestre, no outro fatura 4, queda de 60%, não dá para dizer que comprando títulos do passado é algo suficiente. Vai ter que fazer mais, e agora com muito menos. O meu ponto de atenção aqui é que nostalgia e amor ao passado não paga os boletos do presente. Todo mês os boletos se renovam. Os jogos também têm que se renovar, Habib. Uma questão de nostalgia, a galera da década de 70, 80, na época do Atari, comprar o jogo, beleza, mas tem que se renovar. Não dá para ficar jogando jogos de 1970 com tecnologia de 2022. Eu não estimo que isso vá dar certo. É uma questão de tempo para a gente comentar aqui de uma RJ ou de uma eventual falência do Atari, Habib. Pois é, e o mercado de jogos eletrônicos é complexo na questão de inovação. Então, a empresa teria que ficar bastante atenta a isso e não só reviver jogos antigos. Algum tipo de inovação certamente é necessário. Não falando necessariamente de jogos eletrônicos, mas a Lego é referência em utilizar referências do passado e inovar, mesmo que sem grandes tecnologias, né? Mas inovando em marca, inovando em exposição, inovando em percepção de qualidade do cliente, né? Ela conseguiu resultados expressivos demais, né? Talvez a Atari siga o caminho do Tamagotchi, que esse eu tenho certeza que você brincou, Yuri, e o pessoal resolveu relançar essa desgraça, e eu estou certo de que isso não vai dar certo, né? Vamos observar, né? Mas eu lembro que eu brinquei muito com Tamagotchi quando era criança, isso daí era uma diversão e tanto, viu? Mais que pager, viu, pessoal? Enfim, credo, coisa antiga, né? Vamos lá, vamos voltar agora para o episódio. Uma notícia aqui triste, hein? Porque o Yuri comentou, né, que nostalgia não paga boleto e a Atari pode vislumbrar uma RJ, né, pedido de proteção futuramente, até porque é uma empresa que virou muito pequena. Mas tem empresa grande que pede proteção e esse é o caso desta notícia. Valor econômico. Varejista americana Bed Bath Beyond pede proteção contra credores. Tá? E aí a gente tem já a empresa saindo da listagem da bolsa, enfim, tem algumas notícias mais atuais de hoje ou de ontem, mas eu vou contar um pouquinho desse caso. Não foi por falta de aviso. A gigante varejista de produtos para casa, Bed Bath Beyond, pediu proteção contra a falência, a famosa recuperação judicial lá nos Estados Unidos. O famoso quebrou. Há meses ela vem alertando para sua situação e a possível incapacidade de arcar com as suas dívidas. No ano passado, eles correram atrás de 375 milhões de dólares para poder fechar as contas do ano. Conseguiram um empréstimo de um fundo, que depois deu para trás. Aí, esse mês, tentaram levantar 300 milhões com investidores, não tiveram sucesso e foram para a proteção judicial. Eles tentaram de tudo, fecharam centenas de lojas, fizeram reestruturação, mas quando as vendas despencam, não tem jeito. O Yuri é um cara que manja muito do varejo,
atuou muito com varejo, né? E sabe que top line ali é um diferencial e tanto para as empresas. Então não teve muito o que fazer. No pedido de proteção, a empresa diz que espera fechar todas as lojas no varejo. E bom, a pergunta que fica, e a análise que é interessante, que é o que a gente faz muito dentro dos nossos cursos, é como chegou nesse ponto? A gente gosta muito de analisar casos de insucesso, pessoal, porque é muito mais legal a gente aprender com as cagadas alheias do que as nossas próprias. A gente aprende com as duas, tá? Mas uma dói mais que a outra. Então vamos tentar entender como que chegou nesse ponto. A reportagem do Valor faz um trabalho muito bacana, passando histórico bem legal. Vou dar uma resumida, mas depois deem uma lida na reportagem. A empresa ela foi fundada em 71. A primeira loja foi erguida num subúrbio de Nova York, ela passou a se expandir de forma rápida num modelo de lojas grandes que vendem tudo, né? Grandes lojas, como se fossem departamento, né? Mais focado em produtos para casa. E aí, em vez de investir na estética das lojas, por exemplo, o que eles fizeram? Eles passaram a comprar um monte de produto, empilhar até cobrir toda a estrutura da loja que não estava acabada, né? Então, toda a parte de parede, encanamento e tal, eles cobriam tudo isso com produto, empilhado até o teto. Né? A gente já viu modelos assim também aqui no Brasil, não necessariamente dá errado, né? A gente tem um alto custo para se fazer isso e tem que ter alto giro, senão isso daqui não funciona. Mas ela tinha muito giro, então tá tudo certo. E tem um outro ponto. Os modelos da loja, eles foram desenhados para que o cliente passasse pela loja inteira necessariamente, passando por todos os departamentos, tipo um caminho de rato. Tá? Então você entra na loja, tem que seguir, você quer um sofá. Aí você entra, passa pela parte de abajures, camas, não sei o que, sofá, aí passa por vários outros departamentos até chegar no caixa. Bom, é igual ao modelo, por exemplo, aqui no Brasil, da Etna, que quebrou, da Tokstok, que tem pedidos de falência por parte dos credores, e a Mobile, que está meio no caminho, né? Enfim, o mercado, o marketing, ele se baseava muito em cupons, tá? E isso também pode ser um ofensor do caixa. Enquanto as vendas estão altas, beleza, né? Mas os clientes, eles chegavam a colecionar cupons para poder usar nas lojas. Então, aparentava um pouco de descontrole, tá? Nessa parte de cupons. Bom, o IPO, ele rolou em 92. A empresa deu lucro até 2019 e aí começou um declínio muito forte. E alguns executivos e ex-executivos colocam duas causas principais para essa queda. A primeira causa, competição em internet. Com a entrada de Amazon e aí outros players, a IKEA, tá, outros grandes players que atuam com produtos residenciais, né, principalmente produtos para casa, e fortaleceram a sua parte de e-commerce e logística, pegaram boa parte do mercado, tá? Que não é exatamente um oceano azul, é um mercado que tem a sua demanda, pode ser crescente, mas é uma demanda mais esperada. A estrutura da empresa ficou tão grande para captar só uma parte desse market share que isso acabou ofendendo o bottom line, a lucratividade da empresa. Segunda causa, a estratégia de marcas próprias. A gente já falou sobre isso aqui também nos nossos cursos. A empresa, isso é usado em várias empresas, tá, pessoal? A gente tem aqui o exemplo, por exemplo, do Extra, né? Enfim, de alguns varejistas que utilizam marcas próprias, de grandes empresas como a Kraft Heinz, que sofre por causa da criação de marcas próprias de grandes varejistas. Isso é caso legal de estudar. Eles fizeram isso substituindo produtos de marcas conhecidas, como, por exemplo, a KitchenAid, que fabrica utensílios domésticos, para atuar com marcas próprias, através de produção em parceiros e tal, onde a margem é muito mais elevada. Mas para essa estratégia funcionar, é necessário que o cliente não tenha uma relação forte com a marca e ou o preço tem que ser atrativo. Então, possivelmente, os clientes sentiram falta das marcas de batedeira, por exemplo, e o preço, ou ele não era tão mais baixo, que não justificava mudar de marca, ou ele foi tão baixo que reduziu a receita de forma insustentável. Enfim, é um belo caso de estratégia para a gente estudar a fundo. Se você quiser se aprofundar, certamente a gente vai discutir esse caso
no detalhe, analisando os números, tal, dentro dos nossos cursos. E você que é aluno, aluna, quiser bater um papo com os instrutores também para entender um pouco melhor do que aconteceu, já sabe que o canal está aberto, beleza? Então você quer se aprofundar, participa do General Business Program, do Strategy and Finance, que a gente vai discutir esse e outros casos de insucesso que são bem divertidos quando não são com você. Vamos seguir para a próxima notícia, aqui, última notícia do episódio de hoje, valor econômico. CEO do Urbi renuncia após xingar clientes. Ô Yuri, só esse título já diz que a notícia vai ser interessante. Eu queria que você passasse um pouco dessa situação que realmente expôs a Urbi de uma forma bastante complicada. Sim, Habib. Primeiro, eu queria convidar as pessoas que fazem esse tipo de comunicação e gestão de crise a fazerem o nosso curso GBP, porque todo ano eu renovo os exemplos com 4, 5 cases diferentes, Habib. O semestre que vem eu vou usar o da Urb aqui na gestão de crise, não tem jeito. É a mais recente, vamos dizer assim. Apesar que a semana que vem deve ter mais um. Aí assim sucessivamente, né? Mas vamos separar aqui os assuntos. Primeiro, a URB, o Renato Aracá, que fez no BTC News dessa semana, uma análise de toda a crise, o que gerou a crise, o que aconteceu efetivamente, mas basicamente o CEO gravou um vídeo dele ligando para um cliente dizendo algo do tipo: ah, você é bundão, você não me representa, você está pedindo coisas erradas, enfim, um vídeo absolutamente descabido para uma pessoa na posição dele. Até se ele tivesse sob o efeito de entorpecentes, ele não deveria ter feito isso. Alguém aí na gestão da equipe, na assessoria de imprensa, deveria ter segurado um vídeo como esse. Mas donos acham, talvez, que são donos do mundo e não só da empresa deles. Enfim, o Renato Aracá, que fez uma análise muito interessante, eu gostaria aqui de complementar um pouco do que foi dito por ele. Uma gestão de crise e aprendizado na carreira, o que eu aprendi muitas vezes? Um caso que você se identifica com o produto, você como executivo da empresa, proprietário, enfim, funcionário da empresa, e você se identifica com o produto, você deve separar as suas crenças pessoais das suas tomadas de decisões. Não o que você acha que a empresa deve ir, o caminho que ela deve seguir, porque você gosta. O que você tem que fazer é se basear em dados, sempre. Se você for a regra desses dados, e corroborar os dados com o seu achismo, com a sua intenção, legal, faça o que você pensou. Mas, de repente, você é exceção dentro do público-alvo daquele produto. E não queira mudar o produto porque você acha. Sempre se baseie em dados. O que você quer versus o que o público em geral quer. E sobre o CEO aqui, o João Ricardo Mendes, ele é nascido na década de 90, é uma pessoa da década millennium, né? Então, tem certas premissas diferentes das gerações passadas, principalmente ao lidar com os clientes. Tiveram muitos problemas na época de pandemia, então muita gente compra antecipado as viagens para, ao chegar na hora de se hospedar, não ter mais dívida, né, Habib? Quem tem um planejamento financeiro aí bacana, só que você coloca o dinheiro na mão de uma empresa. Com a pandemia, a empresa queimou esse caixa, não arcou com os acordos, não cumpriu os acordos com seus clientes e teve grandes problemas. As reclamações essa semana, elas se intensificaram essa semana e nos últimos meses principalmente, dado que os estabelecimentos, Habibs, passaram a não atender os clientes do Urb. Então, se chegar lá e falar, comprei no Urb e estou me hospedando aqui essa semana. Não, no Urb faz 6 meses que não me paga, você não reconheço. Imagine você pegar um avião, sei lá, sair do Sudeste aqui, onde a gente está, e para o Nordeste, chegar lá e não tem um hotel para você se hospedar, que desespero. Você acaba alugando ali e gastando o dinheiro que talvez você não tenha. Bom, mas tirando este fato de lado, quais são os ensinamentos? Primeiro, qualquer comunicação. Entenda que toda e qualquer comunicação pode se tornar pública. Quando você estiver se comunicando com seus amigos no WhatsApp, mandando ou curtindo imagens no Instagram, no Facebook, ou qualquer meio de comunicação, seja corporativo ou não, eu aprendi na minha vida corporativa aqui, Habib, e eu levo isso para tudo, qualquer comunicação pode se tornar pública. Tudo que eu falar pode ser usado a meu favor e principalmente contra mim.
Cuidado com gravações. Se você é um gestor de pessoas, por exemplo, entra numa sala para gerir uma crise com uma pessoa, cuidado, ela pode estar te gravando. Yuri, mas ela só pode me gravar se tiver autorização. Concordo, é a lei. Até você provar que você não deu autorização para a pessoa te gravar, o estrago já está feito. E isso é super perigoso. Um terceiro ponto que eu gostaria de salientar com vocês aqui é separar a pessoa jurídica da pessoa física, ou seja, a pessoa de dentro da empresa, a pessoa corporativa da pessoa fora. A gente tem visto uma evolução aqui das relações pessoais, pessoas dizendo, a vida é uma só, a minha vida é uma só, corporativa e pessoal. Tudo bem, eu concordo e admiro quem faz isso. Eu não consegui ainda, Habib, e eu tenho grandes amigos aqui, o Renato Aracá, que é um deles, que também não mistura muito pessoal com o corporativo. Por quê? Uma crença sua, um comentário seu tirado de contexto, pode te comprometer na sua empresa. E eu vejo executivos hoje, Habib, que eu sigo alguns, inclusive no Instagram, que executivo de empresa, de banco, que está lá trabalhando de terno e gravata, ou roupa social, enfim, e pega o helicóptero para ir para o banco todos os dias, mas filmando, brincando com o cachorrinho, fazendo café da manhã, passando uma imagem de que tem uma vida social bacana além da corporativa. Pô, eu acho super bacana. Mas como é que isso vai ser visto no futuro? Será que isso não pode causar algum problema aí de imagem no futuro dele? Não sei. Eu ainda não consegui romper essa barreira, pode ser um preconceito meu. Aí aceito dicas e sugestões dos alunos e dos nossos ouvintes, mas é super difícil lidar com isso. Uma coisa interessante que a URB fez aqui, nessa gestão de crise, é trocar o interlocutor da comunicação, dado que o Mendes, CEO, não é a pessoa ideal para tratar sobre o seu próprio evento, né? Então, isso na gestão de crise é importante, é uma das ações que as empresas têm que fazer. O caso aqui da renúncia, tira esse interlocutor de cena, deixa ele lá no conselho, esconde ele no conselho, e deixa alguém falar em nome da empresa. Para isso que existe, inclusive, a profissão que é o assessor de imprensa, a pessoa que dá o rosto ali para falar em nome de algo ou alguém. Comunicação preferencialmente por escrito e que não tenha ambiguidade ou interpretações distintas. Isso aqui é super criterioso. Passar o texto várias vezes por especialistas para que a comunicação seja efetivamente passada e com qualidade. Um vídeo, uma frase mal colocada pode comprometer aí a pessoa, o interlocutor que fala com o público. E, Habib, nesta comunicação por escrito, eu queria finalizar o nosso BTC Journal de hoje, pelo menos aqui a minha parte, citando um brasileiro, um cronista, um contista, um poeta, nada mais, nada menos do que Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um escritor da época do modernismo brasileiro e ele diz que escrever é a arte de cortar palavras. É incrível essa frase, porque é aquele e-mail que você mandou um textão sem precisar, seja objetivo, só responda o que foi perguntado, só comunica ao mercado o que de fato é importante, Habib. Então, Carlos Drummond de Andrade deixa essa frase aí para a gente, e como executivos de empresas, como futuros líderes do Brasil e de empresas, que a gente aprenda a cortar palavras e falar o essencial, Habib. Pois é, a gente pode aprender muito com poetas, cronistas, e fica a sugestão aí para você que está assistindo a gente de trazer leituras do seu dia a dia fora dos livros de negócios, etc., para poder aprender ainda mais como o Yuri fez. Yuri, muito obrigado de novo pela participação. Espero vê-lo em breve novamente. Obrigado, Habib. Obrigado a todos os ouvintes que ficaram com a gente até aqui. E até a semana que vem, se tudo der certo nas nossas agendas, Habib. Até mais. Pois é, que o negócio está complicado, mas vai dar, a gente vai dar um jeito. Obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, e pela paciência, e temos um encontro marcado para a próxima semana aqui no BTC Journal. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.